Pessoal, na página 13, nós vamos falar sobre o Brasil, desde o Brasil República até os dias atuais, tá certo? Então nós veremos aqui um período em que o Brasil ele se tornou uma república, que lógico, a gente tem que colocar em destaque um camarada chamado Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Visto que ele foi o primeiro presidente do Brasil, certo? Então, Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil e foi esse camarada, certo, que foi proclamado o presidente da nação brasileira. Sim. Na atividade que vocês fizeram no caderno, ok? Vocês vão ver algumas questões falando sobre ele, tá? Então é importante também rever as questões que vocês responderam no caderno. Ele foi eleito pelo povo, certo? Aqui foi a primeira eleição, certo? Foi a primeira eleição presidencial do Brasil, digamos assim, tá? Que teve como ele o presidente do Brasil, liderado por ele, certo? Onde a gente teve, a partir da entrada dele como presidente do Brasil, a Constituição de 1891, onde ela apresentava algumas questões administrativas que a gente segue até hoje, certo? Como é a questão do político-administrativo Estado e da federação, que se caracteriza pelo país, certo? O ano? 1891, ok? Não, mas só se quiser anotar. Mas esse sistema de Estado e país, ele se segue até hoje, tá? Nós temos aqui 26 estados e uma nação, né? A nação brasileira, o país Brasil, certo? Exatamente, é a capital, né? Mas ao todo são 26 estados brasileiros, onde temos aqui a ideia de federação, certo? O que é federação? É a união política entre província e estados, que se associam sob o governo central, sem perder, contudo, a soberania, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui os estados, certo? As províncias, estados, enfim. Isso, a federação, quando a gente fala de sistema federativo, a gente está se referindo à nação, ok? Onde a nação em si ela é poderosa, ela é autônoma, ela é soberana sobre tudo, ou seja, a nação ela é soberana sobre o Estado. Naquele tempo tinha um sistema de federação. Isso, naquele tempo já tinha esse sistema de federação, bem como tínhamos o sistema de político-administrativo. Lembrem-se do que eu venho dizendo a vocês. Político-administrativo é a mesma ideia de Estado. Ok? Não sei. Talvez. Então, olha só. Aos poucos, o Brasil ele foi tomando forma, ele foi se moldando através das divisões políticas administrativas. Eu não vou falar estados, certo? Políticos administrativos, até chegar na situação atual. Lembre-se, o Brasil deixou de ser, alguns estados deixaram de ser territórios para se tornar um estado literal, certo? Então isso é importante para que a gente possa entender. Político-administrativo é a mesma coisa que estado. É muito importante, porque sobre essas questões são disputas que o Brasil teve. Federação é país, exatamente, tá? Só que o que acontece? O Brasil ele teve alguns problemas. Que problemas foram esses, professor? Disputas por territórios, certo? A gente teve alguns deles. Por exemplo, o Acre. O Brasil teve a questão do Acre, uma disputa entre Brasil e Bolívia para saber quem ficaria com a região do Acre. Página 13, estamos indo para 14. Agora, tá? Então, na página 14 nos mostra justamente isso, que tudo se encaminhava para uma diplomacia, só que os brasileiros se recusaram, eles não queriam
obedecer à Bolívia. Eles não queriam obedecer ao governo boliviano. Então o que é que eles fizeram aqui nesse período? Eles criaram um território independente. Esse território ali acriano, o Brasil tomou, digamos assim, da Bolívia. Só que ocorreu um problema gigantesco. O problema foi que Luiz Galvez Rodrigues, certo? Ele declarou o Acre como uma república. E isso se tornaria um grande problema para o Brasil. Porque o Acre, se considerar uma república, seria que o território acreano se tornaria um povo, uma nação. E o Brasil não queria isso. Então o que foi que o Brasil fez? Se juntou com os bolivianos e começou uma disputa gigantesca entre os brasileiros e os bolivianos contra os acreanos. Então aqui, lógico, que eles conseguiram conquistar o Acre. Certo? E o que é que aconteceu? Isso foi para o governo internacional. Foi levado em consideração que se o Brasil quisesse o Acre, teria que pagar cerca de 2 milhões de libras esterlinas. Pelo Acre? Pelo Acre. Então o Brasil teve que pagar uma quantia gigantesca. E ele pagou pelo Acre, certo? Beleza. Alguma... Diga. Porque o Acre o quê? Porque não pagou? Porque não falam. Sim, porque não falam? Porque o que é que acontece? A Bolívia, ela queria aquela região do Acre porque ela era uma região de fronteira. Então eles queriam aquela região. Isso, de passagem. Só que o Brasil em si, ele queria aquela terra também. Porque era próxima ao Brasil, era terra brasileira. E eles queriam expandir, certo? Eles queriam expandir. Queria Dominar. Só que aí o que é que acontece? Por ser uma pequena porção, a Bolívia não fez questão de vender. Eles não poderiam simplesmente dar uma terra que era deles. Então eles venderam. Mas como é que era da Bolívia? Porque o povo que morava ali, que vivia, era da Bolívia, era território boliviano, era fronteira boliviana. Certo? Então aí não teria como o Brasil receber de graça, o Brasil teria que pagar, certo? Já ao contrário das outras questões, por exemplo, a questão da zona de Palmas. Aqui já era um território fixo do Brasil. E a Argentina, aqui a disputa do Brasil e Argentina, queria esse território. Só que ali em 1895, o Brasil novamente vai para o governo internacional. No período ali dos Estados Unidos, ali começando a ser uma grande potência, com o presidente Grover Cleveland, certo? Esse camarada, ele deu um favorecimento ao Brasil. O Brasil foi favorável e ganhou a região de Palmas, tá? Sem pagar nada. Porque tem essa ideia, por exemplo, de fronteiras. Por exemplo, essa região de Palmas, se você ver, é vizinho ao Brasil. É encostado ao Brasil. Então eles disputavam para expandir o território. Então, não é que, por exemplo, essa região pertencia ao Brasil. Não pertencia ainda a ninguém. Era um território brasileiro, porque foi conquistado pelo Brasil. Certo? Mas a Argentina... Esse terreno, isso ainda estava em expansão. Estava sendo formada ainda as fronteiras. A Bolívia e o Brasil. Exatamente. Isso, para não deixar com que o Acre se tornasse uma república. Certo? Isso, exatamente. Tá? Então é isso que acontecia. Então o Brasil ficou com esse território de Palmas. Essa região de Palmas se tornou brasileira. A questão do Amapá foi uma disputa entre Brasil e França. Ali, nessa questão do Amapá, próximo ali. Pode. Então ali. Oi. Se um país fosse do tamanho da América do Sul inteira, seria maior que a Rússia, não, né? Do tamanho da América inteira seria? Maior que a Rússia? Seria. Mas seria maior que a América, menor que a Rússia. A América, territorialmente? Porque a Rússia, tipo, uma
Rússia desse, mais ou menos. Aham. América dos Estados Unidos. Olha só, os 5 maiores territórios do mundo, dentre eles, 3 é da América. Ah, tu tá falando América do Sul, América? A América inteira, assim. A América inteira é maior. É, quase 2 vezes maior. Tá? Bem grande. Não era maior que a antiga União Soviética. A antiga União Soviética era muito maior do que a Rússia hoje atual. Os 3 russos? Não, aí não. Mas era, digamos que um pouco maior. Certo? É, por aí. Então, olha só. Então, os guianos, ou os guianeses melhor, os guianeses, que é o pessoal ali da Guiana Francesa, disputava aquela região ali do Amapá. Só que o Brasil novamente coloca isso em um governo internacional através do presidente Walter Hauser, certo? Onde ele vai dar uma arbitragem aqui aos brasileiros novamente. Então o Brasil ganha essa causa e o Brasil fica com o território do Amapá, ok? Onde ele foi instituído como um estado em 1943 por Getúlio Vargas, ok? Página 16, temos aqui a disputa do Pirará, que é entre Brasil e a Guiana. Oi? Uma questão que bate nesse mundo. Talvez uma caia, né? Então, ou todas, nunca se sabe. Será melhor colocar todos, porque esse... Como é? Hoje em dia as pessoas ainda têm raiva da criança. Sim, Pegou a matéria lá que foi. sim. Aí hoje em dia você tem raiva do braço do bagulho. Pegou pra você resolver. Não, porque quando aquele território ali não foi uma invasão, né? Aquele território já era brasileiro. A França, no caso, a Guiana, ela queria invadir. Os guianeses queriam invadir, certo? Então, teve uma arbitragem internacional. Então, esse território não teve nenhuma influência de franceses e nada disso. É um território 100% brasileiro. Faz fronteira com a Guiana ali? Faz. Mas não tem nenhuma relação com os franceses. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é a Guiana, tá? Oi. Ah. Não, aí não. Impossível. É impossível. Não, só se a outra nação quiser entrar em guerra com o Brasil. Que aí não tem condição, porque o Brasil é um país de potência, né? E não entra o guerra em Então, olha só, a questão do Pirará. Isso. A questão do Pirará. Depois a gente conversa sobre isso, gente. O Brasil não é maior que os Estados Unidos. Olha só. A questão do Pirará é a disputa entre os ingleses, a Guiana inglesa, e o Brasil. Né? Então vamos lá. Foi Brasil e a Guiana inglesa. Então o Brasil teve uma disputa ali gigantesca com essa região ali do Pirará, certo? Onde o Brasil nessa disputa ele não foi favorável, ele perdeu território, certo? Então todo esse território aqui que poderia pertencer ao Brasil não pertence porque o governo internacional deu a causa à Inglaterra. Ora, a Inglaterra aqui uma potência desenvolvida com influência ainda das grandes navegações, certo? Tinha um poder aquisitivo. Oi? Eles perderam a maior parte do Pirará. Peraí, viu, Maurício? Deixa ele falar logo. Mas Pirará é pequeno, não? É pequena hoje, mas antes era grande, certo? O Brasil perdeu o território. Ele perdeu. E a Guiana inglesa foi que ganhou. A Guiana inglesa ganhou o território, a francesa que perdeu, certo? Então a Guiana inglesa, ela ganhou. E a francesa perdeu. Isso. Ela ganhou esse território do Pirará. Preste atenção. No mapa aí da questão do Pirará, vocês veem. Ó, era grande, gente. Esse território aqui, que vocês conseguem ver, em laranja, era o território que o Brasil poderia ganhar e perdeu. Diz aí, Murilo. Mas também toda a navegação foi Isso. no caso da inglesa, estava debaixo do barco, Isso. que era mais caro. Exato. Certo? Peraí, viu? Como é?
O Acre faz parte do Brasil. Faz parte do Brasil. Peraí. Mas eu acho que Como é? Ele é considerado um estado. É considerado um estado. Antes era um território brasileiro, agora é um estado. Depois de Getúlio Vargas e tal. Peraí, deixa eu falar logo aí. Aí eu. Deixa. não, eu acho que o Acre deveria ser do Brasil, pois não tem nenhuma empresa. Sim, o fato de não ter nem empresa. Então é que era muito novo. A questão de novo, sim, porque sei lá, O Brasil ainda está planejando essas estratégias de expansão de indústria. porque tem que ter muito. O Brasil é frágil ainda em indústria. Professor, os Estados Unidos antes era bem pequeno. Só que ele roubou uma grande terra lá do México. Do México. Do Canadá. Aí ele foi se expandindo e ficou muito grande. Grande demais, exato. É pequeno. É pequeno. O Acre e o Amapá também é muito pequeno. O Brasil? Não, o Brasil ele não pensa, não tem essa estratégia de expansão mais, tá? Ele só tá com o território só em comércio. Diz, mano. Peraí, viu? Ele conseguiu recuperar o território? Conseguiu não, Murilo. Porque como foi o governo internacional que decidiu que quem ficasse favorável fosse os ingleses, né? Vamos colocar aqui, a Guiana Francesa. A Guiana Inglesa. Então, como o governo internacional decidiu isso, o Brasil não poderia mais interferir em nada, nem mesmo guerrear, certo? Pronto, foi? Tá, então pronto. Era isso, tá? Então fecha esse assunto das questões. Entramos aqui, o Brasil após o Estado Novo. O novo mapeamento. Isso, esse é um mapeamento do Brasil nesse período de 1945, onde se contava com 20 estados, certo? E 7 territórios. Dentre esses territórios são do Amapá, do Rio Branco, do Acre, Guaporé, que esse Guaporé aqui, ele vai mudar a sua nomenclatura, assim como o Rio Branco. Aí nós temos o Ponta Porã, que vai mudar também, o Iguaçu, que também ele vai mudar o seu nome, a sua nomenclatura, ok? E aí na página 18, estou apressando aqui porque o tempo passa rápido demais. Então olha só. Aí o caso acabou, né? Isso, lembrando uma coisa. Em 1956, o território federal de Guaporé, ele passou a se chamar de Rondônia. Lembrem-se, Rondônia. Isso. Dentre esses territórios brasileiros, foi o primeiro a se tornar estado, certo? Em 1960. Ali em torno de 1960, tá bom? Certo? Então, com isso, a gente não tem mais 20 estados, a gente tem 21 estados em 1960, tá bom? Oi. Alguém chamou? Certo, tá bom. Então, aí nessa página, nós temos aí todos os territórios que vocês podem ver depois, que se tornaram um estado, o Acre se tornando um estado. Nós temos aqui o estado de Guanabara sendo fundido ao Rio de Janeiro, se tornando um estado só. Nós temos aqui o Mato Grosso sendo dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como é? Isso é divisão, né? Isso é divisão territorial, a gente chama isso de fronteira. Certo? Então, beleza, o Mato Grosso foi dividido em 2, certo? Essa cidade vai cair? Isso, são fronteiras. Oi? Essa cidade vai cair. Vamos sair. Vamos lá. Então, olha. Lembrando, o Mato Grosso, a gente tem Mato Grosso, que significa que ele fica ao norte, e o Mato Grosso do Sul fica ao sul, ok? Outra coisa, nós temos aqui Rondônia se tornando aqui literalmente um estado. Com isso, a atual divisão brasileira fica 26 estados e um Distrito Federal. Professor, Oi. aqui em Piancó,
Algum rei? Rei não. Não teve assim. É. Oi? Naquele tempo a gente teve o Dom Pedro I como o primeiro imperador. Isso, aí veio o Dom Pedro II. Hã? Dom Pedro, sim. Certo? Ele andou pelas terras do Brasil, né? Provavelmente ele passou. Oi. Foi. O mais evoluído aqui nessa época, nesse período, economia. Com a maior economia em 1945, certo? Em 1945, a gente pode dizer que o mais poderoso aqui economicamente naquele período era o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro aqui, digamos que ele era a capital, certo? Por ser a capital aqui pertencente ao Rio de Janeiro, o poder aquisitivo era maior porque vinham pessoas de diversos locais do Brasil, certo? É um ponto turístico. Okay? Hã? Eu fiz a live com Era- 10 anos. Oi? Do Cristo, sim. Tá bom. Olha, hoje a capital do Brasil é a mais rica, certo? O estado brasileiro com o maior poder hoje é São Paulo, certo? Não teve, certo? Só esses, tá bom? Só esses. Oi? Aí a gente entra nessa questão. Vamos se concentrar só na revisão, tá? O mais rico é os Estados Unidos. Mano. Não, pô, Londres. Você começa a dizer que Londres tem mais moradores de rua do que São Paulo. Não, sim, mas é os Estados Unidos, tá? Bora lá. Pessoal, vamos lá, preste atenção. A página 18. Pessoal, a página 18 nos mostra outras informações importantes. Primeiro, o conceito e utilidade da regionalização. A regionalização, ok? O que significa? Tratem aqui os pontos, certo? Que pode, vá. Então, sobre região de extensão, aspectos naturais, históricos, culturais, sociais e econômicos entrelaçam. Podemos classificar como uma região independente, onde organiza de forma página 20. Umas das outras são também ter tudo e América do Sul. Mas aí a visão. Oi?
sei. Exato, ele trabalha com estatística, não é uma certeza absoluta, certo? Sobre determinados assuntos que ajudam o governo a trazer soluções. Diga aí, Murilo. O México, ele vai fazer da América Central, tá? América do Norte é só Estados Unidos e Canadá. Oi? Não, mentira. Perdão, Murilo. Peraí, viu? Perdão, Murilo. O México, ele faz parte da América do Norte. A América Central foi aquela que foi colonizada pelos espanhóis. Tá? O México, ele foi colonizado ainda pelos ingleses, uma parte dele. Tá? Deixa ele falar. Fala logo. Nós aqui incentiva a indústria. Ele incentiva para que isso possa para o Brasil. Uma dica, né? Então, da página 20.
muito porque vejo que cada um. A questão sobre isso